que realmente é jogo e a teoria por trás disso tudo. Então, com vocês, Vitor Carlos. Pessoal da mesa, aumente esse microfone em vermelho. Não, mas ela é uma boa pessoal. Eu consegui resolver. É que eu não sei, por algum motivo eu não estava sincronizando o gamepad, mas é isso. Conferir ver se está tudo ok. Beleza. Aí, beleza. Não, peraí, esqueci uma coisa. Não? Ah, não. Não? Aí! Agora deu. Agora a gente pode começar a palestra. Apertar Start, claro, né? Beleza, agora sim. Bom, eu sou o Vitor. Eu sou formado em sistemas de informação. Estou fazendo agora pós em jogos digitais. Então, trabalho com web já há 8 anos, quase 3 com o front-end. E esse é o meu Twitter e o meu GitHub está ali. E estou trabalhando atualmente na Joy, que a gente entrega conteúdo digital, tanto para mobile quanto para web. Mobile também nativo, a gente trabalha com isso. E é uma galera bem maluca, assim, bem inquieta, assim, disposta a entregar conteúdo digital. É isso. E daí eu venho aqui exatamente falar sobre jogos em web, né? Que a gente tem muita coisa assim para falar sobre jogos, mas a gente não sabe nem assim definir o que é um jogo por si só, sabe? A gente entende o funcionamento de um jogo, a gente joga, mas poxa, uma definição de um jogo, assim, uma coisa clara, então é um pouco complicado de pensar. Se a gente parar para pensar em alguma coisa assim, a gente não tem um conceito formado sobre isso, sabe? Então, o que é um jogo? Então, só deixa eu tirar o mouse ali que está incomodando. O que é um jogo, então? A gente tem, sobre esses conceitos, as coisas que a gente pensa, então, a gente tem que os jogos são jogados voluntariamente, a gente não joga algum jogo assim obrigado, até porque, sei lá, jogos mortais talvez seja obrigado, mas enfim. Os jogos têm regras, eles podem ter vitória ou derrota, eles têm desafios, e eles criam valores internos próprios. Às vezes esses valores até ultrapassam assim, a questão de interno, tipo o Gold do World of Warcraft, que é vendido, mas enfim, também já é outros critérios. Mas a gente tem também que essa coisa de imersão, sabe, que o jogo consegue. E uma definição boa, assim, que seria uma coisa para a gente pensar, seria a ideia de sistema fechado e formal, né? Fechado porque ele tem um escopo fechado, e formal porque ele tem regras próprias, que é específico de um jogo. Mas aí, tipo, falei tudo isso e não falei exatamente o que é um jogo. Vocês percebem que definir o que é um jogo é bem complicado. E eu consegui essa resposta num livro de game design, que esse carinha falou, que o nome dele é Jesse Sell, que ele diz que um jogo é uma atividade de solução de problemas encarado de uma forma lúdica. Então, se vocês analisarem esse conceito, assim, ele toca bem naqueles pontos que eu levantei antes, né? Que ele fala sobre um problema, que o problema normalmente tem um escopo fechado, ele tem as suas regras próprias, e ele fala também na ideia lúdica da coisa, que é tu jogar o jogo de uma maneira espontânea. Então, por isso que eu gostei tanto dessa definição e trouxe para vocês hoje. Tá, super legal tudo isso, mas como eu faço isso em web, né? Então,
É isso que eu vim... Poxa, a gente estuda tanta API, sabe? A gente estuda tanta jeito de desenhar coisas, de criar, de mostrar o conteúdo de uma maneira interessante para o usuário, mas o que falta para a gente fazer um jogo, né? Então, a ideia dessa talk é exatamente preencher um pouco desse gap para quando chegarem para vocês e disserem, olha, a gente quer fazer um jogo, vocês não... Ah, não, peraí, eu não sei fazer um jogo, sabe? Então, a ideia da talk é isso. E vamos lá, vou mostrar algumas coisas então, para vocês. Primeiro que eu gostaria de comentar assim, que há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, então, eu me formei, quando eu me formei em sistemas, eu decidi que o meu trabalho de conclusão ia ser uma engine para jogos em HTML5. Eu tinha um escopo bem fechado. Eu queria fazer uma engine para jogos HTML5, ponto final. Mas, poxa, caramba, eu ia abraçar o mundo e não ia saber, né? Então, eu fechei um pouquinho o escopo e defini que essa engine ia ser para jogos 2D de plataforma. Assim. Então, foi uma proposta bem fechada que eu consegui defender na minha graduação. E eu busquei inspiração nesse cara aqui, no Jason Gregory, que ele é do Underdog, eu acho que é Underdog, a empresa que fez o Uncharted The Last of Us. Naughty Dog, perfeito, obrigado. E, bom, é isso, né? A primeira coisa que eu pensei assim, caramba, tá, ok, a gente sempre ouve falar em game loop e tudo mais, e em como que a gente vai ter essa abordagem, só que, poxa, muda tudo, sabe? Agora tem que pensar em um web. E não sei se alguém já desenvolveu o jogo em OpenGL? Pode levantar a mão aí. 1, 2. Então, só para ter uma base, então, normalmente quando a gente faz um game, a gente tem que pensar em 2 coisas. A gente tem todas as estruturas de dados que são mostradas de algum jeito, e a gente tem que atualizar essas... Deixa eu passar o slide para ficar mais claro. A gente atualiza elas e desenha na tela. Esse é um looping que vai rodar infinitamente. Então, o WebGL ele já tem isso, e eu trouxe do WebGL esse conceito. Então, essa foi a primeira tentativa que eu tentei fazer no browser. Se vocês imaginarem ali, o while true já ferrou com tudo. Eu fiquei mais ou menos com essa cara olhando para a tela enquanto a minha aba estava travada. Então, não foi muito bem o meu início. Aí eu, caramba, tem que pesquisar mais. Né? Aí que eu vi, eu era muito novo assim, em JavaScript, então eu resolvi fazer com 7 intervalos, implementei um looping, que ele rodava de 17 em 17 milissegundos, ele rodava a atualização e desenhava na tela. E funcionou de uma maneira interessante, só que tem um problema, que ele suga a memória do teu navegador e obriga ele a desenhar de qualquer jeito, porque o 7 intervalo ele vai rodar essa tarefa de uma maneira, sabe, ele obriga a coisa toda e vai rodar e ponto final. E não é muito eficiente assim, se a gente analisar que, de repente, a gente entrar no conceito de frames por segundo, a gente não precisa de 60 frames por segundo. A gente percebe, assim, visualmente, assim, em torno de 40 e poucos frames por segundo. Os melhores olhos, assim, 40, 50 frames por segundo. A gente roda, assim, a 60 frames por segundo porque dá uma sensação estésica melhor. Então... o Request Animation Frame ele faz exatamente o que eu queria ter feito na minha engine quando eu comecei a coisa toda. Que ele roda essas atualizações de acordo com a disponibilidade do browser e ele roda tudo isso de uma maneira graciosa em um paint só. Então, tu pode ter vários Request Animation Frame, ele vai rodar tudo lisinho e bonitinho a 60 quadros. Era um sonho na época, né? Quando eu não tinha conhecimento da coisa, então eu fiz com looping assim, eu estava tentando controlar a coisa. Mas, enfim, quando eu conheci o Request Animation Frame, eu fiquei bem feliz. No caso aqui, agora olhando assim, eu colocaria o Request Animation Frame primeiro, antes de rodar o update do draw, exatamente porque ele vai fazer uma outra solicitação para o navegador e a gente não quer que ele atrase essa solicitação, né? Porque vai impactar nos frames. Né? Mas é só um pet peeve meu, é questão de testar também para ver se isso realmente vai ser verdade na aplicação de vocês, mas de qualquer maneira eu colocaria só por via das dúvidas. Bom, mas tem vezes que a gente realmente precisa rodar, preciso que o meu game rode a 30 frames por segundo. Bom, legal, a gente faz uma mistureba toda, que o SEB do Creative.js, ele sugere que a gente implemente frames por segundo com Request Animation Frame e um set timeout.
que quando ele tiver um frame novo, ele vai pedir um frame novo para o Request Animation Frame, vai rodar o loop, e com aquele cálculo do timeout lá, ele vai esperar um pouquinho, e depois vai rodar o update e o draw, e vai dar outro refresh, o Request Animation Frame, né? Então, aí, dessa maneira, a gente vai conseguir certificar que ele vai rodar com um frame um pouquinho mais alterado, não 60 frames por segundo que a gente gostaria que... Na verdade, 60 frames por segundo do Request Animation Frame, né? E sim com o frame rate que a gente está estabelecendo. E eu vou falar também um pouquinho do Delta Time. Isso é um triângulo, na verdade, mas com essa fonte pixel aí, ela não virou uma casinha. Né? Mas, enfim. Digamos que eu tenho um Lemming. Vocês conhecem o Lemming? Quem é que conhece o Lemming? Legal, legal. Então, Lemming é um joguinho que eu conheci no Atari. Bem legal. Ele tem cabelo. Eu não cortei meu cabelo até para fazer. Igual a eles. Mas então, digamos que eu tenho o meu Lemming lá e eu atribuo uma velocidade 10 para ele. Tá, legal, velocidade 10. Eu posso ter a maior das convenções de todas, mas na prática, na hora de desenhar, na hora de fazer o game, eu quero que o meu Lemming tenha uma velocidade de 10, sei lá, frames por segundo, digamos, pixels por segundo, alguma outra coisa. No caso aqui eu não especifiquei nada, então é tipo 10 o quê? Assim, tipo, 10 pokebolas celestiais caindo por segundo. Então, não é uma convenção, não tem um número, sabe? Eu tinha um professor que ele falava, que era um professor de física, que ele falava pra gente assim, que sempre ele dava a resposta errada e dizia, não, é 10, isso aqui é o 10 o quê? É 10 laranja? Eu fiz uma brincadeira com isso. Mas, então o Delta Time vem pra gente exatamente para cobrir essa necessidade de ter uma unidade real, de uma taxa de refresh real. Que, vocês repararam ali que esse frame aqui está rodando com o Request Animation Frame e ele está em torno dos 17 milissegundos, que é aquele cálculo que eu tinha feito lá, os 1000 dividido por 60 frames por segundo. Ele dava em torno de 17. Está vendo ali que ele é bem isso ali, em torno de 17. Ele está variando entre 16, 17 e 18 ali. Ele está rodando 60 vezes por segundo isso, então eu estou estuprando o dom agora. Mas então, aí eu consigo chegar no Lemming caminhando a 200 pixels por segundo. Aquele mostrador lá em cima está fixo lá, mas eu espero que ele varie um pouquinho. Aí, 197, aí. Então, ele está mostrando para a gente a velocidade real do Lemming caminhando e está em torno de 200 pixels por segundo. É um cálculo bem simples, na verdade. Vocês viram que eu armazeno o anterior e comparo com o tempo atual. Eu vou ter a diferença, uma subtração ali. E essa diferença eu vou aplicar em cima da velocidade dividido por 1000, que seriam... ele move 200 em 1000 segundos, mas em 17 milissegundos ele vai mover só aquela variaçãozinha ali, que é o que eu vou aplicar ao longo do game. Vejamos o que mais. Sobre inputs, então. Inputs, sabe, a gente pensar em input para game assim, é uma coisa meio maluca, porque a gente tem tanto input... Eu estou aqui com o gamepad na mão, né? Então a gente tem que aprender a tratar tudo isso e fazer com que isso converse com o nosso ciclo de atualização do game, sabe? Esse eu acho que é o maior desafio, assim. Quando eu apertar o botão, por exemplo, assim, os meus frames rodam a 60 frames por segundo, legal. Quando eu apertar o botão, eu vou apertar um botão e eu não vou conseguir apertar um botão em um frame, sabe? É impossível, humanamente impossível. Então, a gente tem que tratar esses inputs exatamente no ciclo de atualização para poder atualizar e ver as coisas que estão acontecendo no game. Então, eu vou mostrar mais ou menos algumas coisas que impactam isso. Né? Principalmente no teclado, que eu acho que é um dos casos mais críticos no game. Eventos de teclado a gente tem o key-up, key-down, key-press. Mas o key-press ele tem um probleminha. Que, na verdade, o valor que ele retorna para a gente é o nosso shardcode. Então, se tu for usar o key-up, key-down, ele não vai ter um caractere legal para te mostrar, então ele não mostra nada. Ele é super gente fina. Valeu. Eu perdi um bom tempo com isso. Mas, enfim, então o key-up e key-down, ele consegue te trazer as setinhas e tu vai conseguir tratar isso. E aqui, no caso, até eu tinha... O meu fallback dos slides era o O e o P7980, que isso aí é um código da própria palestra. Depois eu
Se vocês olharem no GitHub, enfim, tá uma confusão toda, mas pelo menos esse código vocês acham lá no meio. Mas para game isso aí não é legal. Porque, poxa, o evento é do teclado, então ele dispara a hora que ele quiser. Então, eu não vou ter esse controle que eu disse antes. Já não. O cara vai apertar a tecla e vai rodar 60 vezes. Então, o boneco vai sair voando na tela, sabe? É uma coisa... Eu não vou ter controle sobre isso. Eu preciso ter controle. Então, por mais que eu faça uma abordagem desse jeito ali, eu botei um keydown e, se for para a esquerda, eu coloco uma classe de flip nele, ele vai virar. Se for para a direita, eu coloco só a classe lemming nele, que é a classe dele, e eu estou ajustando o left dele na tela. Vamos ver como é que isso vai funcionar, então. Com repetição do teclado. Vocês viram que não é uma coisa muito legal, né? Poxa, o cara vai apertar, eu quero mover meu personagem para o lado, legal, então eu aperto, espera um pouquinho, daí depois sai caminhando. E ele caminha assim, ó. Não dá certo, sabe? Então, não é uma experiência muito legal. E não é só do JavaScript, gente. A gente não somos os únicos felizados a ter que tratar com isso. Em várias linguagens a gente tem que fazer alguma XNA. Em várias linguagens a gente tem que fazer a coisa toda desse jeito, né? Tem que dar uma tratada. Bom, então, daí, o que eu fiz aqui? Eu guardo um objeto que tem um mapeamento das teclas que eu estou usando. E eu mapeio assim, quando ela for apertada, eu seto ela como true. Quando eu solto ela, eu seto ela como false. Então, eu testo se ela está apertada ou não. Por que eu guardo o previous state? Exatamente para impedir que as pessoas... se eu quero que o cara... por exemplo, cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, BA, que foi o código... Eu não vou acertar de novo. Mas, enfim, para eu ter esse controle, assim, o cara apertou uma vez para cima, uma vez para baixo, eu preciso comparar com o estado anterior da tecla. A tecla estava solta e agora ela está pressionada. Então, eu apertei. Então, eu vou guardar esse evento anterior, eu tenho como... Assim, tem um método, na verdade, para tu auxiliar, para tu ter isso, sabe? O cara apertou dessa vez, então ele vai executar alguma coisa. Que é, sei lá, digamos um tiro do Mega Man lá, o cara vai... Se não era só segurar o botão, todos os controles eram turbo. Vocês lembram do controle turbo? Que tu ligava um botão, turbo? Então, todos os controles iam ser turbo se a gente não tivesse um controle em cima desse objeto, né? Então, agora eu consigo mover o meu lemming a 200 pixels por segundo. Espera aí. Animação suave, bonitinha do Request Animation Frame, está bem legal. E ele me perde. Legal. Então, a gente tem uma API de Gamepad, então eu não precisei fazer nenhuma gambiarra. A especificação é de 2012, incrivelmente, e eu nunca tinha visto ninguém falar, a não ser o cara do Game Start, que até eu fiquei bem chateado quando descobri que ele fez uma palestra com o Gamepad. Aí minha ideia não era mais original. Mas, enfim, é o Mihal. Ele fez uma palestra com o Gamepad lá e ele mostrou também a maravilhosa API do navegador. Sinceramente, eu não achei terrivelmente ruim, sabe? Mas eu espero que ela evolua um pouquinho para pelo menos já ter esse mapeamento das teclas, do estado anterior das teclas, para tu não precisar fazer alguma outra coisa. Eu acho que é a única ressalva assim, que eu tenho da API de Gamepad. Deixa o meu controle embora. Não, ele está aqui. Ok. Não, então, quando trabalhar com Gamepad, assim, é legal saber que o controle de vocês não está calibrado. Então, está vendo que eu não consigo ter um estado zero dele. Então, o meu lemming vai ficar um pouquinho andando assim para o lado, mesmo que eu tenha solto ele. Então, é legal a gente ter um limite, um controle, um threshold, digamos uma tolerância. Caramba, foi embora. Para que lado ele foi? Help! Aí, sacaneei. Meu lemming turbo aqui. Mas eu posso dar um toquezinho devagarinho. Você vê que ele tem... eu posso mostrar, é verdade. Vou mostrar para vocês.
Eu vou mostrar. Olha que bonito o objeto que ele gosta pra gente, ó. Aqueles ali são os eixos da direcional, então para cima e para baixo, esquerda e direita. Não, desculpa. É para cima e para baixo. Os dois primeiros é para cima e para baixo da alavanca esquerda e o outro desculpa, para cima e para baixo é um eixo só. E o outro é esquerda e direita, então vai de -1 a 1. Ele gosta daquela coisa ali. Tá vendo que tá lá o controle solto e mesmo assim tem valores nele. Significa que ele está levemente pressionado. Por que o Lemming não está andando? Porque eu dei uma tratada ali e tirei assim, se tiver menor do que 0,0 alguma coisa, ele não vai andar. Então, por isso que ele não está andando ali. Claro, ali no momento ali eu estava segurando ele, provavelmente estava alguma coisa. E ele tem aquele array de botões ali embaixo, que é o estado dos botões. Né? Alguns deles assim também, eles têm precisão também, que é o caso dos dois de cima ali, eles têm precisão. Eu não dei eu não coloquei em looping ali o console.log, porque senão eu explodia o meu computador e ia travar a palestra inteira. Porque ele gosta desse objeto 60 vezes por segundo. Então, e repararam que tem um 0 lá. Esse 0 ele é o gamepad 1. 1, 2, 3, 4. Né? Vai 0, 1, 2 e 3 posição no array. Então, tu tem que estar sempre fazendo pooling e ver se qual deles que está jogando com qual personagem e tudo mais. Eu estou retornando 0 porque só tem eu aqui jogando, e não ia ter problema, né? Vocês têm que ter... Outra coisa legal da API de Gamepad é que vocês têm que testar ele o tempo inteiro. Existe Gamepad? Tá, existe, legal. Então, aquele negócio ali ele vai retornar um array de Gamepads. E teu Gamepad se desliga. Então, tu tem que, antes de testar, sair testando se o botão está apertado, vocês têm que testar se tem Gamepad conectado e tudo mais. E ele não vai ficar conectado até tu apertar o botão. Isso é importante. Enquanto tu não mandar alguma informação para o navegador, ele não vai... Nossa, foi embora, meu Lemming. Calma, espera aí. Enquanto tu não mandar alguma informação para o navegador, ele não vai te retornar nenhum objeto nunca. Então, é bem complicado isso. Se eu não me engano, eu estava lendo que a API do Firefox já tem evento para um gamepad conectado. Tá. O pessoal começou a olhar para lá, eu olhei... Mas, enfim, ele já tem um evento para controle conectado e desconectado. Então, tu já tem esse controle lá no Firefox. Eu espero que venha para os outros. Outputs, então. Assim, esses são dois inputs assim, que eu achei importante mencionar, porque a partir desse tipo de solução de problemas, sim, vocês conseguem desenvolver para outros inputs. Né? Vamos falar um pouquinho de output, né, saída da tela. Pode ser qualquer... na verdade, na tela, pode ser som, pode ser, sei lá, som no controle. Como é que reação, né? Como é que se diz? Verdade, tem sensor, tem... Caramba, tem até a orientação o Mac ele tem também sensor de orientação, tem qualquer tipo de input, então. Desculpa, isso não. É force feedback, é o controle, não é sensor. Então, é o force feedback que a gente está falando de output agora. Então, até aquele controle novo da Steam, então lá ele tem... Aliás, até tenho medo de dar um console.log naquilo. Imagina que deve cuspir daquele objeto. Enfim, vamos falar um pouquinho de saída para a tela. Sempre quando a gente vem, pensa assim, jogo, legal, Canvas. Primeira coisa, jogo web, Canvas. Mas WebGL, alguma coisa. Sabe? Mas tu pode fazer jogo em qualquer coisa. Então, mas de qualquer maneira, eu vou falar sobre Canvas e SVG. Mas, enfim, eu tenho uma demo bem legalzinha aqui, que eu fiz. Em homenagem ao Marcelo, eu botei
magenta com ciano. E tem um outro aqui que tem a borda um pouquinho diferente. Eu botei borda dashed e outro eu botei dotted. Aparentemente é a mesma coisa, né? Só que tem um detalhezinho. Tá aqui. Um é SVG e o outro é Canvas. Mas e aí, você sabe dizer a diferença? Não, o outro é mais lisinho, o outro não. Olha, eu asseguro para vocês que os dois são bem iguais. Até eu posso arriscar tentar dar um zoom aqui, porque está a tela meio maluca. Mas não é exatamente isso. Assim, tem mais diferenças assim, que é interessante reparar. Até para ajudar na nossa escolha. Né? Deixa eu mostrar umas coisas para vocês aqui. Temos um Canvas aqui, então. Mas aí como é que eu sei que é o Canvas? Eu cliquei ali e deu Canvas. É um sinal. Eu scriptei e está escrito na tela o resultado do script. Mas uma diferença básica assim, do Canvas para SVG é que o Canvas ele vai desenhar na tela inteira. E eu preciso limpar esse desenho, porque senão tu vai ter isso aqui. Ó. Você está vendo que ele não limpa. Então eu tenho que dar um... Se vocês olharem na API do Canvas, lá vocês vão ver que tem uma função que é clear rectangle lá, que tu tem que limpar toda vez que tu desenhar. Senão vira isso, ele vira uma coisa psicodélica, rosa com, quer dizer, ciano com magenta aqui. Então, e o SVG não, ele não tem isso. Eu simplesmente tenho os elementos descritos no SVG. Isso é importante. Então, eu tenho os elementos descritos nele e eles são um elemento DOM. Como é que eu posso mostrar isso? Legal. Vocês lembram que eu cliquei lá e mostrou o Canvas, né? Então, olha só. Vocês viram que é importante isso, porque eu tenho um acesso direto aos objetos dele. Então, eles são objetos, eles pertencem ao DOM, e eu consigo acessar eles de um script mega simples ali, que ele só diz o nome do elemento que eu clicar. Então, eu posso bindar diretamente para jogo de clique e funciona super bem. Que eu não vou precisar, por exemplo, aqui, deixa eu mudar para outro exemplo aqui. Aqui. Canvas. E aqui, Canvas. Sim, porque é o Canvas, ele está desenhado dentro do Canvas, então ele não cria um objeto para cada coisa. Mas aí como é que eu detecto colisão nisso? Como é que eu detecto que eu cliquei aqui? Olha, tu vai ter que pegar a coordenadinha ali bonitinha que está ali, ver se está dentro do teu objeto, comparar e tudo mais, e ver se ele está no lugar certo onde aconteceu o clique. Então, tem que saber balancear a coisa. Mas agora vocês imaginem um caso que eu quero fazer essa demo aqui com SVG. Eu estou desenhando a 60... na verdade, sei lá, 60, em torno de 60 frames por segundo, que é a Request Animation Frame, e eu quero fazer essa demo lá em SVG, eu vou estar acrescentando 60 bolinhas dentro do DOM por segundo. Eu não tentei fazer isso, eu queria continuar a palestra, então eu não tentei fazer isso, até porque eu ia ter que resetar tudo, então resolvi não arriscar. Então está aqui. A ideia é assim, qual que eu uso, qual que é o melhor, olha, depende de qual o jogo que tu vai fazer, o que tu pretende fazer do teu jogo. Áudio. Bom, vocês ficaram sabendo que tem a Web Audio API agora, então, que ela, ao menos que tu queira controlar uma coisa, tipo distorcer a guitarra, igual o Tomasi fez com a API de áudio, eu não recomendo tanto, assim. Eu tenho... viu? Eu tenho um Shoryuken ali. Eu tenho algumas coisas aqui, uns sonzinhos que eu bindei aqui. Para fazer isso, então eu tive que dar um XHR no arquivo, decodificar, verificação corrompido, guardar num buffer, criar um contexto de áudio. Nossa, até dormi aqui. Não, sabe, só não. Eu só quero, para joguinho, normalmente, só quer dar um play num áudio em algum volume, sabe? Então, é interessante a gente usar uma camada de abstração para isso. E tem um plugin, essa biblioteca que é o Sound Manager, que ele faz isso muito bem.
Ele tem até fallback para flash e tudo mais. E ali o método que eu criei ali, ó. Se eu pressionar o X, ele vai rodar uma musiquinha do Lemmings aqui. Vocês lembram dessa fase? É bem traumatizante. Só deixa eu chegar na parte dos squares que são legais. Mas enfim, isso é Mozart, hein? Isso é squares. Ninguém tem squares como Master System, desculpa, a geração PlayStation. Bom, física. Eu tenho mais assim a falar sobre física e a gente já viu bastante coisa assim. Já temos som, já temos inputs, já temos outputs. Tá, mas aí eu quero fazer uma coisa mais legal, eu quero fazer com física, quero implementar alguma coisa mais bacaninha. Como é que eu faço? Realmente isso aí, esse slide é bem autodescritivo, assim, apareceu no meu timeline no Facebook semana passada e é isso. Vocês lembram quando vocês estudaram, sei lá, geometria plana, geometria espacial, essas coisas malucas, vocês disseram, caramba, eu nunca vou usar isso na vida? Elas voltaram. E voltaram bem furiosas. Mas, enfim, uma coisa interessante de reparar, assim, até por questões assim, de implementação mesmo, é que, às vezes, a gente faz a fórmula física perfeita, super legal, e a gente vai olhar o resultado, a gente prototipa, vai mostrar na tela o resultado, a gente vê que está careta a coisa, sabe? Mas, caramba, esse pulo está estranho, aquela coisa toda. Mas, poxa, mas a fórmula está igual, por que está chato, sabe? Então, aí diz quando tu acaba abstraindo, esse pulo tem que ser maior, legal, isso aqui, então a gravidade é mais 5, soma, sim, inventa a tua própria física, sabe? Então, e funciona tri bem, sabe? E, poxa, isso aí que a gente tem que pensar também na hora que a gente está fazendo o jogo, sabe? Não, às vezes quando a gente segue tudo à risca, mas na verdade o que a gente quer, na verdade, é proporcionar uma experiência legal. Mas enfim, vou mostrar minha engine. Legal, peraí, só um pouquinho. Na verdade, é um pouco frustrante vocês olharem isso aí, depois que eu falar em Uncharted e falar em tudo mais, mas, na verdade, é uma abstração de tudo isso. Né? Eu só usei a parte técnica da coisa para poder implementar minha engine. Mas, bom, esse exemplo, na verdade, não, acho que eu vou botar um outro que tem um debug já logado, que fica mais fácil. Peraí. Deixa eu mostrar uma coisa. Pronto, consegui mostrar o que eu queria mostrar. Vocês repararam ali? Agora eu tenho mais uma chance aqui, peraí. Esse já foi, deixa eu limpar. Vocês repararam ali que eu tô mexendo com o meu personagem e tá tudo certo, eu consigo fazer minha colisão, eu tenho um cenário aqui, eu tenho meus tiles, eu tenho várias coisas, tudo certinho. Só que o que acontece? Vocês repararam isso? Então, quando eu tenho velocidade demais, a gravidade dá velocidade para as pessoas. As pessoas estão caindo, estão ganhando velocidade. Quando a pessoa ganha uma velocidade que é maior do que o lugar onde ele ia colidir, ele vai testar a colisão aqui embaixo. Isso ferra tudo, porque ele ultrapassou, sabe? Então, poxa, não posso deixar isso acontecer. Tem vários jeitos de contornar isso. Um jeito rápido, simples e sujo é tu botar um tile maior do que a velocidade que ele vai ganhar. Então, ele não vai furar o cenário e sair andando igual. Aliás, tem alguns bugs que eu adoro do meu engine. Olha só. Para cá ele consegue resolver a colisão e para cá ele sai voando assim. Até hoje é um mistério para mim. Game 3.
Isso aí, então, eu parametrizei diferente os meus personagens para mostrar que eles têm atributos próprios. Na hora de tu dar um personagem, até seria interessante, de repente, mostrar meu código, mas vocês podem olhar no GitHub depois. Então, na hora de criar esse jogo, eu disse que aquele personagem ele tem uma escala maior. Os cubos ali, ó, tá vendo que eles têm os tilezinhos? Tile, na verdade, é tipo um carimbinho que tu usa para fazer o cenário. Vocês viram que os cubos ali são iguais. Então, eu pego um sprite e vou lá e saio carimbando na tela. Assim, plá, 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 plá. Então, vocês viram que tem um tile gigante ali, ó, todo bugado, assim, enorme. Que foi o que eu dei para... na verdade, a dimensão que eu dei para ele não furar o chão. Até me expliquei para a professora na hora de apresentar isso, né? Mas, enfim, deixa eu mostrar uma coisa também. Ele está todo parametrizado diferente. Esse cara aqui eu tirei um pouco do atrito, ó, então ele desliza. E esse cara aqui ele tem um super pulo. A câmera também. Na verdade, o que é importante reparar aqui? Cada uma das minhas entidades do jogo, ela tem um pontinho lá no meio. Vocês repararam? Que esse pontinho aí eu vou usar para fazer meu cálculo de colisão. Então, essa técnica aí é chamada de Axis Aligned Bounding Box. Eu tenho um eixo central. Aqui, digamos que eu tenho um eixo central aqui e outro aqui. Dá para chegar aqui no cantinho que dá para ver. Então, o que acontece? Se a largura do personagem, a metade da largura dela, for maior do que metade da largura do objeto que eu estou colidindo, significa que eles não estão colidindo. Então, a distância entre os dois pontos for maior do que isso, se for menor, na verdade, eles vão estar um dentro do outro. Se essa distância for maior, significa que eles estão muito longe. Aqui, a distância desse dedo para esse dedo aqui é maior, então eu não estou colidindo. Então, dessa maneira, eu consigo abstrair um baita de um cálculo que eu teria que fazer, num plano cartesiano, que seria testar os 4 pontos. Se esses 4 pontos estiver dentro daquela área, sabe? Então, imagina que inferno. Eu não sei quantas entities tem aí, eu acho que tem umas 50, 60 entities. Eu teria que testar isso todo o tempo, então esse é um inferno. Então, essa técnica de Axis Aligned Bounding Box é para isso. Então, a Bounding Box, lembra que a gente até fala isso. Acerta naquele personagem, dá para acertar no pé dele, que ele tem uma caixa grande. A caixa de colisão. A gente até comenta entre gamer isso. Esse aqui se tu acertar meio no pescoço, pega, porque pega na caixa o tiro, aí ele vai acertar. Então é exatamente isso, é a caixa de colisão do personagem. Deixa eu ver. Eu tenho uma cola aqui, peraí. O controle desligou, viu? Tem que reparar toda hora para ver se o controle está ligado. Aqui. Deixa eu ir sincronizando. Então, eu falei do atrito, eu falei da gravidade. Atrito. Muito bom. Atrito. Como que eu resolvo o atrito? Então, o personagem tem uma velocidade. Eu pego e simplesmente multiplico aquela velocidade por um fator de atrito. Um fator tem que ser menor do que 1, que daí ele vai perdendo a velocidade ao longo do tempo. Então, esse carinha ele tem um atrito normal, e esse carinha ele quase não tem atrito, então eu posso sair deslizando pelo cenário com ele. Então, dizer que ele demora para zerar a velocidade dele é exatamente isso. Ele tem o fator de atrito menor. Deixa eu ver o que mais. Os tiles eu falei. O background de colisão. Eu tenho 2 mapas desenhados. Eu tenho um mapa de colisão e eu tenho um mapa que é gráfico. Que é só a casinha ela está dentro de um mapa que é gráfico e o outro mapa ele está calculando colisão. A minha engine ela implementa também a animação. Repararam que assim, eu posso definir se essa animação tem loop ou não. Então, para aquela direção que eu caminho, eu tenho uma animação que ela está em looping, com esse carinha aqui, o maior. Então, ele vai mexer os pés infinitamente. Para cá, para esse lado, ele não tem loop. Aí ele faz só uma vez. É uma coisa que eu coloquei a mais também. A animação, ele levanta o braço, ele pega a coisa, então ele estica o braço, ele abaixa também. E vocês têm que atualizar e desenhar todas as entidades que estão na tela. Na verdade, assim, até atualizar, você tem que atualizar todas, mas desenhar, vocês podem tomar um cuidado de desenhar só o que está na tela, até para otimizar o ciclo de update draw de vocês podem desenhar só o que está na tela. Então, vamos falar um pouquinho de AI.
inteligência artificial. Mas bem pouquinho mesmo, porque, poxa, imagina, vocês estão aqui o dia inteiro. Eu vou mostrar um teste que eu fiz que era um estudo da AI do Halloween. E pasme, o nome do jogo é Halloween, não é Sexta-feira 13. Eu jurava de pé junto que era Sexta-feira 13, que aquele cara era o Jason. Não sei se alguém tinha o mesmo sentimento, mas o nome do jogo é Halloween e aquele lá é o Michael Myers. Na verdade, esse aqui é um protótipo da AI. Deixa eu diminuir. Ih, já matou a criança. Eu tenho uma criança ali, ele já matou, ele vai me vir buscar agora. Já matou a criança. Deixa eu reiniciar de novo. Então, alguém que conhece o jogo? Ninguém conhece o jogo? Ah, legal. Uma pessoa reconhece. Um velho só um carinha reconhece o jogo. Mas, enfim, o comportamento dele, ele vai lá e mata a criança. Aquele quadradinho ali representa a criança. E depois ele tenta me procurar. Infelizmente, eu não posso sair da sala e eu só morro. Então, não tem o que fazer. É um jogo sem esperança. Mas o fato é o seguinte, ele tem todo um ciclo que obedece uma lógica de finite state machine. Lembra daqueles autômatos finitos que vocês estudaram na faculdade que vocês acharam, caramba, nunca vou usar isso? Também, tá aí, de novo. Games é isso. Ressuscitando conceitos. Então, a lógica do Michael Myers. Eu tenho um estado dele que ele está escolhendo o alvo. Então, ele tem uma prioridade, que é a criança, depois ele vai para a babá. E depois ele vai perseguir esse alvo enquanto o alvo estiver vivo. Depois ele troca de alvo. Ele sai desse estado, matou, legal. Então ele troca de novo, vai para o estado que ele está pesquisando outro alvo para ele matar. A criança lá fica caminhando, perdida, ela testa duas coisas, para ver se a babá está salvando ela, ou se ela está viva ainda, até porque a gente não quer cadáveres caminhando pelo cenário, não ia ser legal, criança morta deslizando lá. Então, a gente tem que testar se ela está viva. E se ela estiver viva, ela vai estar seguindo a babysitter lá, e ela pode acontecer do Jason lá e matar... O Jason, tá vendo? É o Michael Myers lá e matar a criança também, mesmo quando está com ela, então a gente tem que sempre testar se ela está viva. Ou até ela chegar numa sala mágica. Esse jogo tem uma sala mágica que eu não consigo entender. O Michael Myers, ele teleporta, ele vai de uma sala para outra, ele sai de um lado e vai te pegar no outro, ele sai de uma porta e faz tudo, mas tem uma sala mágica que ele não entra. Não consigo entender. E outra coisa que eu não entendo é, poxa, o jogo não tem fim, e o Michael Myers vai ficando cada vez mais rápido, era assim na minha época. Então, não tinha... não tem final feliz. Vai ficando mais rápido até ele te matar e ponto final. E de onde é que saía tanta criança para tu resgatar? A casa infestada de crianças. Tinha mais medo das crianças do que do Michael Myers. Poxa. Mais coisas? Mais coisas? Tem mais coisas? Sim. Legal. Então, largando um pouquinho do conceito de jogos, assim, da aplicação toda, e falando um pouquinho sobre o conceito de imersão. Esse cara com um sobrenome impronunciável, o Mihaly Csikszentmihalyi, ele entrou com esse conceito de flow, ele é um psicólogo da Holanda, ele entrou com esse conceito de flow, que é utilizado em vários lugares da psicologia também, mas que é interessante a gente observar isso, que quando uma coisa é muito difícil e a gente não tem skill suficiente para superar isso, a gente sente ansiedade e, não, isso aqui não é para mim, largo fora, não está legal. E quando a coisa é muito fácil, também, poxa, eu não vou jogar o jogo da Barbie, né? Caramba, vai a merda essa coisa, sabe? Pronto, já terminei, isso aqui não é para mim, definitivamente, muito fácil. Então, quando a gente estiver pensando em um jogo, a gente tem que pensar simplesmente assim, em dar uma curva de aprendizado para a pessoa e fazer ela querer mais. E, então, a gente vai treinando ele vai aumentando a habilidade dele, a gente vai ter esse fluxo que é chamado na psicologia de flow, que eu acho que isso traduz muito bem a imagem, fala por si só. É uma conferência, um japinha jogando na conferência, e as Booth Babies ali em volta dele, ele não está nem aí para elas. E ele está lá, vidrado no jogo, lá, porque provavelmente ele está nesse fluxo de flow, é um fluxo mental que eles chamam. Isso serve para várias coisas também, até para nós programando, a gente fica desse jeito também, vidrado na coisa e só escutando música, alguma coisa assim.
Mas o fato é, sempre quando a gente está pensando em um jogo, então é legal prototipar, é legal montar uma coisa que seja agradável, que faça a pessoa sacar o que ela está fazendo, senão ela vai achar muito difícil, e também desafia a pessoa a querer mais, sabe? Ah, legal, então eu aprendi esse golpe, tá, mas esse cara aqui, o golpe não está pegando, então eu preciso de outra tática para ganhar dele, sabe? Então, é interessante essa ideia de flow. E uma coisa importante também é a gente pensar que pro jogador, esses são os elementos que compõem um jogo. Todas as coisas... aesthetics, que bonito esse nome. Então, aestésicos seriam. E ficam em cima de qualquer outra coisa, tipo gráfico, som, o jeito que a ambientação está fluindo, ficam em cima de qualquer outra coisa, em cima da percepção do jogador. Depois entra a mecânica e a história. E por fim, embaixo, a última coisa que o usuário vai reparar é a tecnologia. Então, por exemplo, sabe, poxa, tu não vai dar um pause lá no meio do teu God of War e pensar, caramba, eles fizeram isso aqui em tal coisa. Não vai acontecer. Eu não vou jogar esse jogo aqui porque, poxa, é feito em... é em Unreal, eu não gosto do Unreal Engine, então não vou jogar esse jogo. Nunca vai acontecer, nunca. E isso aí é o conceito, né? Que para o usuário é importante a experiência e não o código, sabe? Então não importa como que tu está apresentando teu código. E isso é muito front-end, totalmente front-end. Uma coisa para a gente pensar. Vocês viram o currículo de um carinha que ele fez, todo o currículo dele, que tu vai scrollando lá, ele vai passando, vai pulando, tu olha tudo, é personagem de videogame, tudo mais, tudo uma carinha de videogame, a coisa toda. Legal, o cara virou notícia mundial. Vocês olharam o código daquilo? Talvez assim, as pessoas mais afincas a coisa assim, olharam, que bosta, é uma bosta o código, eu olhei. Mas enfim, o cara é notícia mundial, sabe? Teve um dia que eu não consegui acessar o currículo do cara porque estava fora o site. Poxa, então, sabe? Uma coisa assim que a gente tem que pensar é exatamente isso, né? Para o usuário, o importante é a experiência e não o código, certo? Então é isso, pessoal. Meu lá para frente, soco forte. Muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Ninguém tem uma pergunta? Marcelo não quer replicar o ciano com uma magenta? Não. É verdade, tá. Seja lá o que for que tenha a ver, não sei, não quero saber disso aí. Alguém? Oi? Caramba. Nossa, eu queria ver se tu chegou a ver alguma coisa de M-Scripting. Eu vi sim. Na verdade, eu só vi o quanto tu viu, assim. Eu só olhei mesmo. Foi Tá, bom. beleza. Gostei bastante. Legal. Buzzword, né? Buzzword. Aliás, vocês viram o mapa da Terra-média? Olhem no post no HTML5 Rocks lá, que fala muito bem daquilo lá, assim, descreve como que eles fizeram, tem algumas coisas bem interessantes. Uma coisa que eles fizeram que me chamou a atenção foi renderizar o canvas menor e ampliar com CSS o canvas. Então, sabe, tu abstrai todo o peso de renderizar a coisa e tu manda isso para o navegador lidar, sabe? Então, achei bem interessante esse recurso. E ele também fala sobre algumas coisas para resolver, tipo raycasting, no momento que tu está percorrendo aquele labirinto lá e tem o Gol lá te perseguindo. Não, é um Nazgûl, eu acho que está te perseguindo. E ele fica te olhando assim, e ele está mandando um raycasting assim, para ver se está no campo de visão dele. E ele obedece isso, se tu está atrás de uma parede, ele colide o teu campo de visão com a parede, então ele não te enxerga. Então é bem interessante a experiência, eles explicam isso no HTML5 Rocks lá. Vale a pena ver. Mais alguém? Alguma dúvida?
Fechou então. Obrigado, Vitor. Vamos ao encerramento do evento. Não vou embora, a gente quer tirar uma foto com todo mundo, mas a gente quer mostrar algumas coisas. A gente vai jogar os sorteios e dar camisetas. Não entendo. Já sorteei um cara aí. Escolha o que ele vai ganhar. Não tá aí. Mais um. Mais um. Aí. Deixou o cara no vácuo. Ele tá te trollando. Bate uma foto ali com uma foto. Tem mais? Tem mais? 2 presentes do Guilherme. Hernani, do Senac. Guilherme aqui do Senac. Guilherme barra Senac. Hernani, não? David. Aí. Eu já vou fazer um pipeline. Não vale? Não vale. Não sei. Ah, eu não acredito, de novo. Ela sempre é sorteada e nunca tem. Um dos organizadores do Front em Floripa. Valmor. Eu vou fazer no pipeline. Tira uma foto direitinho mostrando o livro para vir. Qual é o teu nome? Ah, boa. As pessoas levantam assim, e aí tu fica olhando, e tu não sabe se o cara vai pro banheiro, se ele recebeu o prêmio, tá ligado? Nós vamos fora aí já, isso tem os próximos 10 aí. Pipeline, assim. Mostrando o cabo. Os caras lá em
cima. Você ganhou 2, joga de novo. Vai. Galera, esperem. Venham todo mundo pra frente, vamos fazer uma foto do evento, por favor.